E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? E com vontade de estudar. Eu sei que essas aulas online aí cansam um pouco, né? A gente fica meio, às vezes, desanimado, mas ainda mais agora que a gente já emendou um semestre no outro, aí tivemos só um pouquinho, alguns dias aí só de descanso. Mas eu espero que esteja todo mundo bem aí, todo mundo animado, né? Espero que vocês, nessa altura do campeonato, já tenham lido o texto, né? E hoje a gente vai retomar aí o nosso segundo vídeo na nossa disciplina de Dinâmica de Grupos e Relações Humanas 1, né? Trabalhando aí o texto Introdução à Dinâmica de Grupo. Eu já nem vou fazer grandes preleções aqui, que é para a gente tentar aí, né, economizar no tempo. O outro vídeo eu prometi que ia ser 20 minutos, durou 1 hora, né? Então, mas esse eu vou tentar fazer um pouco mais enxuto, né? Então vamos lá, retomando só um pouquinho o que a gente viu lá no último vídeo. A gente começou vendo um pouquinho, bem mesmo a introdução, né, do que é isso que a gente vai chamar de dinâmica de grupo, né, de como isso começou. Na verdade não foi como começou. Agora, nesse vídeo hoje, é que a gente vai ver especificamente como começou, onde, quando, né, e como é que isso se desenvolveu. Mas a gente viu lá no último vídeo que isso que a gente vai chamar de dinâmica de grupo é uma coisa meio... com muitas facetas, vamos usar esse termo, né? Ela é bastante abrangente e é um pouco difícil da gente chegar e delimitar e dizer, a dinâmica de grupo é isso, pá, né? Infelizmente é uma realidade, tá? Vocês vão observar que quando a gente fala de dinâmica de grupos, né, diversos autores vão falar sobre questões relacionadas à dinâmica de grupo, e eles vão estar falando de coisas como desde estudos de uma sociedade, estudo de grandes grupos, uma comunidade, né, um país, por exemplo, e às vezes até estudo de pequenos grupos, como por exemplo uma empresa, num grupo de trabalho lá com 20 pessoas, 30 pessoas, e até às vezes estudos de microgrupos, né, grupos pequenininhos ali, como às vezes uma relação familiar, né, pai, mãe, filho, isso é um grupo, né, 3 pessoas ali e tal. Então é muito amplo, sabe, esse fenômeno que a gente chama de dinâmica de grupo, né? Mas de qualquer modo, bom, isso é uma realidade, a gente tem que lidar com isso, né? Vocês amanhã depois, quando forem, por exemplo, prestar um concurso, fazer uma prova, alguma coisa desse tipo, vocês têm que ter em mente isso, né? Que quando a pessoa que vai estar lá perguntando para vocês a respeito sobre teorias de grupo, dinâmicas de grupo, ela vai poder ter vários olhares aí, né, sobre essa questão de grupos, e você tem que estar apto para perceber qual é o viés, qual é o andamento aí que o demandante lá, o concurso, a banca ou quem seja está perguntando para vocês saberem aí qual é a resposta mais adequada para dar. Mas, de qualquer modo, né, pelo que a gente viu lá no último vídeo, quando a gente fala em dinâmica de grupo, basicamente a gente vai estar falando de um fenômeno, de uma atividade, melhor dizendo, né, que ela vai ter basicamente, ela vai ser caracterizada por 4 grandes aspectos, né? O primeiro aspecto é a ênfase em pesquisas empíricas, né? Então foi aquilo que eu falei bastante para vocês, que é a pesquisa que é voltada para lá e ver, observar, ver fazendo, muito também comum as pesquisas antropológicas, né, onde o pesquisador vai lá e se insere num grupo, convive com um grupo para entender os modos de funcionamento dele, né? Então essa é uma grande característica. A outra característica é a ênfase na observação ou no estudo, né, da questão da dinâmica mesmo, que quando a gente fala dinâmica de grupo, o que interessa é a mesma questão da dinâmica, como que ocorrem as relações de forças, né? As relações de atração ou de repulsão entre indivíduos dentro de um grupo, as relações de cooperação entre indivíduos, né? Ou de puxada de tapete, né? de sabotagem, né? Dentro de um grupo. Então, ou seja, essa dinâmica, como que as pessoas se relacionam ali umas com as outras, como que indivíduos se relacionam dentro de grupos, ou como que grupos se relacionam com grupos, é a segunda grande característica, né? Então, a ênfase nesse estudo dessas relações que se estabelecem. A terceira característica da dinâmica de grupo vai ser que ela é algo essencialmente, né, isso faz parte dela mesmo, essencialmente interdisciplinar, né, ou multidisciplinar, ou seja, dinâmica de grupo não é uma coisa de psicólogo, né, não é uma coisa da psicologia, não é uma coisa da psicologia, né, inclusive ela está muito mais dentro do campo aí das ciências sociais, que a gente chama de ciências sociais, né, do que das ciências humanas, que é onde efetivamente vai estar aí a psicologia, né, mas ela bebe de tudo ali, ela pega de tudo um pouco, ela pega um pouco da psicologia, um pouco da antropologia, da sociologia, da economia, da biologia até, né, eu tinha comentado um pouquinho lá, então ela se caracteriza por ser algo que está num campo da interdisciplinaridade, tá? Não dá pra gente pensar a dinâmica de grupo como sendo assim, dinâmica de grupo pertence à área tal, né? É da área de humanas, é da área de sociais. Não. Ela é literalmente aquilo que está
no emaranhado entre as diversas áreas. Ela é essencialmente interdisciplinar. E aí até já vai a dica, né? Amanhã depois, quando vocês forem trabalhar com questões grupais, onde quer que vocês estejam, né, você tem que ter uma visão psicológica, uma visão sociológica, uma visão histórica, né, uma visão econômica, uma visão de gestão, de administração, né? Então, trabalhar com grupos não é algo que exija apenas o conhecimento de uma área, né? Você tem que ter um conhecimento de vários campos, não é uma área ou de um único campo, né? Você tem que ter um conhecimento de vários campos de várias áreas. Tá? Ela é essencialmente interdisciplinar. E a quarta grande característica aí da questão da dinâmica de grupo é a sua fácil, né, a sua alta aplicabilidade, né? Foi até aqueles videozinhos lá que no final eu pedi para vocês verem, espero que vocês tenham visto lá, né? Que eu deixei os links lá embaixo, né? Espero não ter esquecido de deixar o link, né? Porque eu ainda não subi para o YouTube o último vídeo, mas eu acho que já deve ter, a essa altura já devo ter me lembrado, tá lá os linkzinhos dos outros vídeos que eu pedi para vocês verem, né? Ou seja, ela é altamente aplicável. Né? Qualquer coisa dessas teorias sobre grupos, vocês vão ver que vocês conseguem aplicar sim e que funciona sim, né? E até aquele exemplo que eu dei para vocês ali no último vídeo, que é, por exemplo, como você manipula fácil pessoas, né, a fazerem coisas que você quer, né? Como, por exemplo, fornecer seus dados pessoais. E aí, aquele exemplo que eu dei, né? Hoje as Big Techs, né? As empresas aí de tecnologia, como o YouTube aqui, como o Google, como o Facebook, como o Twitter, né? Como qualquer outra aí dessas redes sociais, elas são campeãs em fazer você feliz e contente ir lá e entregar todos os teus dados para eles, né? O que você gosta, o que você come, a tua cara, né? Onde é que você mora, teu tipo sanguíneo, teu DNA, você dá tudo o que você quiser, porque eles conseguem simplesmente vir aí, geralmente com o viés aí do entretenimento, da piadinha, do meme, né? Da coisa engraçada, fazer com que você relaxe, né? Você relaxa a tua guarda, você relaxa, estou sendo vigiado, estou sendo observado, você não, né? É só uma brincadeira, é só um joguinho, né? É só um aplicativo que está todo mundo fazendo, por que eu não vou fazer, né? E quando você menos vê, você já entregou, né, as suas informações, seus dados lá para uma empresa que vai, no mínimo, lucrar bastante. Se ela só for lucrar, tá 10, tá ótimo, né? Porque mercado é isso aí mesmo, o mercado tá livre, cada um, né, age como é. O problema é quando vai para além da venda, né? Para além das vendas. E aí, como é aquele videozinho lá do drone que eu coloquei lá para vocês, que soa a teoria da conspiração, né? Mas foi aquilo que eu disse. Se ninguém tinha pensado nisso até hoje, agora já tem um exemplo ali dado, inclusive no YouTube, para você, quem quiser fazer mau uso aí, né, da tecnologia, saber como dá para usar. Mas enfim, então resumindo, né, fazendo um resumo bem grandão, já passou 8 minutos, né, eu tô aqui olhando para o tempo, né, isso foi o que a gente viu no último vídeo. E aí hoje então a gente vai começar a gente vai continuar a entender então como é que surge isso que a gente vai chamar de dinâmica de grupo, né? Em que momento da história se surgiu, em que lugares se surgiu, quais são os principais autores que começaram a fazer isso e com base no que, né, que vai se desenvolver isso que a gente chama de dinâmica de grupo e como que isso vai, não vou dizer chegar até hoje, porque a gente não vai ver essa parte de chegar até hoje, eu ainda vou fazer, acho que um vídeo a mais, tá, sobre esse texto, ou talvez até 2, mas eu vou tentar fazer um vídeo só mesmo que fique um pouquinho maior para matar muito, para não ficar fazendo vários vídeos, né? Mas hoje a gente vai ver então como é que isso começou, tá bom? Então, sem grandes delongas, né? Já deu 9 minutos. Vamos lá então para a questão de como foi o início, né, dessa atividade que a gente denomina de dinâmica de grupo, né? Então, como tá lá no texto, né, o autor está falando ali, que as condições que estimularam, a gente vai ver agora as condições que estimularam o desenvolvimento da dinâmica de grupo. Ora, a dinâmica de grupo, como uma atividade, tá, ela vai ser, a gente costuma até dizer assim, ela é filha do que a gente chama de um Zeitgeist, né? O que é um Zeitgeist? Zeitgeist é um termo alemão para dizer espírito do tempo, né? Zeit é tempo e Geist é fantasma, né? Fantasma em alemão, espírito, né? Então Zeitgeist é uma expressão que a gente utiliza para dizer assim, olha, tem coisas que só poderiam surgir numa determinada época, num determinado tempo, por causa das confluências, né, das diversas variáveis que estavam ocorrendo ali, e a junção dessas diversas variáveis fizeram surgir
aquilo naquele momento. Por exemplo, fácil para vocês entenderem, tipo a psicanálise, né? A psicanálise só poderia ter surgido em Viena, com Freud, né, lá na viradinha do século XIX para o século XX. Por quê? Porque tinha várias condições sociais, econômicas, culturais, que fizeram com que, juntando a pessoa do Freud, né, com a cultura lá da Áustria, com fatores econômicos e sociais lá daquele período, que tudo junto ali criou um caldo que fez surgir a psicanálise. Se Freud tivesse nascido, sei lá, na Itália, talvez a psicanálise não acontecesse. Se Freud tivesse nascido talvez 50 anos antes, talvez a psicanálise nunca tivesse existido. Então, essa confluência de fatores que acontecem ao mesmo tempo, que acontecem do mesmo modo, e que parece assim que está tudo contribuindo para que algo aconteça e só precisa dar um gatilho, vamos dizer assim, é o que a gente determina no termo Zeitgeist, né? Então, a dinâmica de grupo é isso. Ela surge num Zeitgeist. Ela surge num momento, numa época e num lugar que tinha condições para isso acontecer, né? E dificilmente isso aconteceria em outro lugar, em outro tempo, em outra época, dado toda a confluência de elementos, né, culturais, sociais, econômicos, ambientais, teóricos, intelectuais, que estavam ali num dado momento, num dado lugar, que fizeram com que isso surgisse. Então, basicamente, tá, indo direto ao ponto, é como ele coloca lá no texto, a dinâmica do grupo ela vai surgir como um campo identificável de pesquisa nos Estados Unidos. Então, tipo assim, se tinha um lugar onde a dinâmica de grupo tinha que surgir, esse lugar era os Estados Unidos, pelas próprias características do país e do tempo aqui, ó, né? Na década por volta, né? Não é na década de 30 do século XX, mas é por volta da década de 30. Então, vamos entender aí, por exemplo, desde lá do comecinho dos anos 20 até aí final da Segunda Guerra Mundial, até os anos 50. Então, o grande momento onde vai surgir aí a dinâmica de grupo vai ser entre os anos 20 e os anos 50 do século passado, tá? Mas basicamente ela vai estar, tipo assim, surgir mesmo, inclusive vai levar esse nome com esse rapaz aqui, né, que está aqui nessa foto, chamado o Kurt Lewin, tá? Então, sobretudo com os trabalhos de Kurt Lewin, que popularizou o termo dinâmica de grupo. Inclusive, Kurt Lewin foi o teórico, né, que cunhou o termo dinâmica de grupo, tá? Por isso que, inclusive, a gente começa por ele, né? Então, quando vocês pensarem em dinâmica de grupo, pensem Kurt Lewin. Eu vou até marcar aqui, né? Porque esse aqui é o cara, digamos assim, onde tudo começou. Claro que não é só ele, tiveram outros teóricos, tiveram outras pessoas, muita gente contribuiu, tá? Teorias de grupo não é um fenômeno do Kurt Lewin, tá? Muitos autores contribuíram, mas quando a gente pensa, e principalmente agora, tipo assim, estou jogando um pouquinho para concursos públicos, coisas assim, né? Amanhã depois, quando vocês forem participar de um concurso público, por exemplo, tenha certeza que o nome Kurt Lewin vai aparecer quando você quando tiver alguma questão lá voltada para grupos, tá? Porque ele é muito forte nesse campo, né? Foi alguém que se destacou e começou muita coisa lá com ele. Então tá aqui, né? Kurt Lewin fez inúmeras contribuições tanto na pesquisa quanto na teoria da dinâmica de grupos e em 1945 criou a primeira organização dedicada especificamente a pesquisas nesse campo, né? Então, assim, foi aquilo que eu falei, vocês vão ver, a gente vai estudar até ao longo da disciplina vários teóricos que falaram sobre dinâmica de grupo. Freud falou, Sartre falou, Moreno falou, muita gente vai teorizar sobre grupos, até hoje continua se fazendo, mas digamos assim, a pessoa que vai dar uma ênfase e dar uma criação, inclusive cunhando, né, essa expressão dinâmica de grupo, vai ser o Kurt Lewin, que vai principalmente aqui, ó, criar, né, um centro mesmo, uma organização específica para estudar isso. Tá? Ele queria estudar como é que os grupos, como é que as pessoas se relacionam dentro de grupos, ou seja, como é que as pessoas praticam isso que a gente vai chamar de dinâmica. Por isso que o nome dele se destaca bastante, tá? Então, embora, tá, Kurt Lewin seja um dos principais nomes da dinâmica de grupo, o surgimento desse campo não pode ser atribuído exclusivamente a ele, era o que eu estava falando antes, né? Mas sim ao trabalho de muitos outros pesquisadores e das convergências da época e da sociedade que favoreceram ao tal surgimento. Era o que eu estava falando do Zeitgeist, né? Então, assim, Kurt Lewin vai ser o grande nome, sabe, que vai se destacar ali. Mas é óbvio que quando a gente vai falar de dinâmica de grupo ou teorias de grupo, não se resume a ele, tá? Então ele é o cara que vai, usando o exemplo do Freud ali, como eu tinha dado, né? Ele é o cara que vai aproveitar um certo momento, uma certa situação econômica, cultural, de um país extremamente liberal, extremamente capitalista, onde vai favorecer esse tipo de estudo, né? E vai usar isso, e vai aproveitar isso e criar esses estudos, tá? E aí, basicamente, né?
como eu já até tinha falado, e também estava lá no texto, né? Tipo, a dinâmica de grupo ela vai surgir nessa condição nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eram um país que apresentavam essas condições específicas, essas condições estruturais, para que esse tipo de atividade viesse à tona. Tá? Então, aqui, basicamente isso vai ocorrer por causa de 3 condições básicas, né, que parecem ter sido indispensáveis para o surgimento e o posterior desenvolvimento daquilo que a gente vai chamar de dinâmica de grupo. Ou seja, o apoio da sociedade. Eu vou até marcar aqui, tá? Porque essa aqui é o que realmente marca por que a dinâmica de grupo ela surge nos Estados Unidos ali por volta, né, dos anos 30, né, mas vamos botar aí entre os anos 20 e os anos 50 do século passado. Tá? Basicamente, porque lá é onde né, convergiu basicamente 3 coisas. O apoio... Opa! Peraí... que eu estou tentando usar o mouse aqui. O apoio da sociedade, ou seja, a sociedade ela estava olhando para os pesquisadores, para os cientistas, dizendo, não, legal, vai lá, faz essas pesquisas, a gente topa, a gente banca, né? A gente banca. O elevado nível de especialização, né? Ou seja, o elevado nível de profissionais que estavam cada vez mais se especializando em campos específicos, né, tanto da produção quanto do conhecimento, ou seja, um modo de produção capitalista, né, onde você se especializa, né, em uma determinada atividade, né? Então e os Estados Unidos, por excelência, estavam exatamente nesse momento onde estava crescendo mesmo ali, né, exultando ali o capitalismo, principalmente pós Primeira Guerra Mundial, né? Então esse elevado nível de especialização, né, de profissionais que vão, por exemplo, estudar grupos. Eu vou estudar só grupo, né? Vou me especializar em grupo, né? Era lá nos Estados Unidos onde as pessoas eram incentivadas e tinha dinheiro, né, para bancar esse tipo de pesquisas, e o desenvolvimento daquilo que a gente vai chamar de ciências sociais. Tá? Principalmente também aqui, embora no texto ele não vai falar muito sobre isso, mas assim, principalmente o que a gente chama de psicologia social. Né? Aqui é isso que vocês vão... Não é bem isso que vocês... Na verdade, não é nada do que vocês vão estudar aqui. Né? Porque a psicologia social brasileira é bem diferente da psicologia social norte-americana. Tá? A psicologia social brasileira ela acabou tendo uma outra vertente, mas a ideia de uma psicologia que vai estudar a sociedade, né, isso vai surgir lá nos Estados Unidos, e aí a psicologia social americana ela vai ter uma característica muito própria, muito específica, e ela vai contribuir aqui para isso. Né? Então, a soma desses 3 fatores, né, um apoio da sociedade, a sociedade olhando para os pesquisadores, olhando para realmente eu gosto do que vocês estão fazendo, né, um elevado nível de especialização tanto dos profissionais quanto dos pesquisadores, e o surgimento, o desenvolvimento de uma ciência específica para estudar, para olhar a sociedade, né? Esses 3 fatores foram fundamentais para fazer surgir, basicamente, por exemplo, a psicologia social, né? Ela surge aí, e além da psicologia social, por exemplo, o estudo sobre grupos. Né? Aliás, né, aqui, por exemplo, quando a gente fala de dinâmica de grupos, né, a gente está falando geralmente de estudos de pequenos grupos, tá? Dinâmica de pequenos grupos. Mas, por exemplo, o estudo do comportamento grupal é algo que está lá na psicologia social. Eu não sei se vocês já estudaram psicologia social, agora não estou me lembrado se vocês já estudaram psicologia social ou se é nesse semestre que vocês estão estudando. Mas um dos campos, né, de investigação da psicologia social é a psicologia dos grupos. Né? Então veja como está tudo interligado ali. Tá? Bom, então essas são as 3 condições básicas que lá naquele momento, no início dos anos 30, né, no começo dos anos 30 do século passado, mais ou menos 100 anos aí, né, estavam efervescentes lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles tinham essas condições muito, muito intensas e que favoreceram surgir esses tipos de pesquisas voltadas para esses fenômenos, e aí que culminou com o surgimento dos estudos sobre os grupos. Né? Bom, então, deixa eu só ver uma coisa que... não, tá certo. Depois eu tenho um outro slide aí que eu vou mostrar outra coisa. Então, vamos começar aí pelo apoio da sociedade. Então, para que qualquer campo... deixa eu mudar aqui a canetinha aqui. Melhor apontador laser, né? Para que qualquer campo de pesquisa surja e se desenvolva, é preciso existir uma estrutura social que forneça as condições para isso, né? Desculpa. E os Estados Unidos dos anos 30 possuíam as condições culturais e econômicas adequadas para isso. Né? Aqui uma fotinho do Chaplin, aqui, né, onde estava começando o cinema. Né? Então, esse desenvolvimento dos Estados Unidos, a gente tem que entender assim, né? Os Estados Unidos, no começo, pós Primeira Guerra Mundial, né, os Estados Unidos lucrou muito na guerra, né,
na Primeira Guerra Mundial, a indústria americana, enquanto a Europa estava fazendo guerra, né, os Estados Unidos participaram da Primeira Guerra Mundial também, mas tipo assim, não teve uma bomba no território deles, né? Então, enquanto a Europa estava lá, ela foi destruída pela Primeira Guerra Mundial, o parque industrial, o parque fabril dos Estados Unidos, ele estava lá se desenvolvendo, inclusive para mandar material, né, equipamentos, insumos para os países aliados dos Estados Unidos na guerra na Europa, né? Então, os Estados Unidos enriqueceu muito com a guerra e não teve, por exemplo, o seu território destruído, né? Não caiu uma bomba nos Estados Unidos, né? A guerra foi toda na Europa, né? Inclusive a Segunda Guerra também, né? Com isso, imagina, todo aquele poderio bélico, né? Industrial, né? Que foi desenvolvido para a guerra e depois, posteriormente, para o pós-guerra, porque a Europa estava precisando ser reconstruída, né? E os Estados Unidos estavam fornecendo máquinas, equipamentos e tudo mais. Então, o crescimento econômico norte-americano, né, o desenvolvimento ali econômico dos Estados Unidos, ele deu as condições perfeitas para que esse tipo de busca por outros tipos de conhecimento pudessem vir à tona, né? Enquanto outras partes do mundo ou estavam começando a se desenvolver, né, estava começando a desenvolver alguns aspectos da ciência e tudo mais, ou outras estavam se reconstruindo, os Estados Unidos eles estavam avançando, né? Claro, teve outros países que também tiveram essa condição e tal, mas os Estados Unidos, por uma questão até também cultural deles, né, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente ali, favorecia, né, dava, né, aqui, ó, como coloca aqui, né, fornecia as condições culturais e econômicas adequadas para que isso viesse à tona, tá? Então vamos lá, atribuía-se grande valor à ciência e à tecnologia, né? As universidades americanas elas davam muita ênfase na questão da tecnologia e no desenvolvimento da ciência, tá? A solução racional, intelectual, né, para os problemas e ao progresso, né? Principalmente o progresso, né? A busca pela tecnologia, a busca por melhorar os meios de produção, né? A busca pelo lucro, né? A gente tem que lucrar, a gente tem que ganhar dinheiro e tal. Então isso incentiva as pessoas a fazerem as coisas, né? Então é o próprio capitalismo. O capitalismo incentiva as pessoas a se desenvolver cada vez mais, né? Então havia uma convicção fundamental de que numa democracia a natureza humana e a sociedade podem ser deliberadamente aperfeiçoadas através da educação, da religião, da legislação e de muito trabalho. Então é a mentalidade americana, né? Então se eu tenho uma boa educação, se eu tenho valores morais ali fortes, se eu tenho leis que são justas, que não impedem o indivíduo, né, de se desenvolver, de trabalhar, de ganhar dinheiro, de fazer montar o seu negócio, de crescer na vida, né, e muito trabalho, tudo isso vai fazer o desenvolvimento de uma sociedade, vai fazer o desenvolvimento da democracia, né? É o popular estilo de vida americano, né? Então essa cultura, esse pensamento de que se a gente tiver uma boa educação, um Estado que não atrapalhe, né, e se dedicar e se trabalhar bastante, a gente se desenvolve, a gente cresce, estava lá, era presente lá, né, e uma condição econômica favorável, porque estavam produzindo cada vez mais. Isso fez com que efetivamente a sociedade ela se descolasse do resto do mundo, né? Então acreditava-se que a indústria americana se desenvolvera com muita rapidez, não só por causa da abundância de recursos naturais, mas principalmente porque adquirira métodos tecnológicos e administrativos específicos. Isso aqui é fundamental. Ó. A grande crença, e na verdade é verdade, né, que tinha lá nos Estados Unidos, era que eles se desenvolveram muito, que eles cresceram muito, né, não só porque eles tinham abundantes recursos naturais, como o Brasil tem, né? Estados Unidos é um país aí continental, assim como o Brasil, então a gente tem muito recurso natural, né? E não é como, sei lá, tipo a Rússia, que metade do país é gelo, né? Ou então, sei lá, a China, que a metade do país é deserto, né? São países continentais também, mas eles têm problemas aí com clima, com geografia e tudo mais, né? Os Estados Unidos, assim como o Brasil, por exemplo, são países que têm abundância, né, em recursos naturais, mas não era só isso, né? Eles acreditavam que além dos recursos naturais, eles tinham isso aqui, ó, métodos tecnológicos e administrativos específicos, ou seja, a concepção de uma forma científica de gerenciar as coisas. E aí o exemplo fácil para vocês entenderem é essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, ela é uma foto de uma linha de montagem do Ford, né? Aqui inclusive é o famoso Ford T. Vocês vão estudar isso depois, quando vocês forem ver disciplinas de psicologia do trabalho, psicologia organizacional, né? De como essa coisinha chamada aqui, ó, linha de montagem, né? Isso nossa, né, revolucionou a indústria, né? Possibilitou com que bens de consumo que eram extremamente caros, como por exemplo o carro,
né, que era uma coisa cara, uma coisa de elite, uma coisa que só quem era milionário podia ter, de uma hora para outra começou a se tornar uma coisa popular, né? Pessoas com, não vou dizer pobres, né, porque carros não, né, só se tornou acessível a pessoas pobres mais recentemente, né? Mas pessoas de uma classe média tinham condições agora de comprar um automóvel que antes era uma coisa só de milionários. Então, em pouco tempo, em um espaço muito curto de tempo, a tecnologia, a ciência aplicada aos meios de produção, então, por exemplo, aqui, né, a linha de produção era um modo que... eu não quero pegar conteúdos de outras disciplinas, né? Mas antigamente, como é que era feito um produto? Era um artesão, era uma pessoa, né, um profissional específico que pegava um produto e começava do começo e até o fim, né? Então, tipo um sapateiro, ele começava cortando o couro e no final passando a cera no sapato. Ele fazia todo o processo, né? E com a linha de montagem, o que aconteceu foi o que cada indivíduo, então tinha lá o cara especializado, alto nível de especialização, né? O cara especializado em só colocar a roda, outro só especializado em colocar a carcaça, outro só em colocar os bancos. Então, o tempo de produção de um carro ficava muito reduzido, consequentemente o preço dele baixava, consequentemente as pessoas tinham condição de comprar, as pessoas mais pobres tinham condições de comprar, consequentemente melhorava a qualidade de vida de todo mundo, né? Capitalismo, né? Então, quer dizer, esse tipo de... E tudo isso foi obtido por conta pelo uso da ciência e pelo uso da tecnologia aplicada, por exemplo, a uma coisa prática da vida, que é sistema de produção, né? Então, essa crença de que se você utilizasse conhecimentos científicos para resolver problemas práticos da vida, você teria um retorno muito bom para a tua vida, isso estava muito forte lá, né? E começou muito intensamente lá. Então, aí é que já começa, para vocês entenderem, porque que os americanos começaram a olhar qualquer um que tivesse a vontade, que tivesse a intenção de utilizar métodos científicos para resolver problemas do cotidiano, fosse visto com muitos bons olhos e assim, não, investe nesse cara, né? Financia lá a pesquisa dele, porque isso aí é interessante. E aí, isso cresce, né? Então aqui, né, até então a maioria das pesquisas eram feitas nas ciências biológicas naturais. A ciência, ela estava muito focada para a questão das ciências naturais, das ciências exatas, né, ou até mesmo aqui das ciências biológicas, né. Então, só que aí nesse momento, né, nesse período, vocês também devem lembrar lá das disciplinas de vocês de história da ciência, né, que é nesse momento que começa a surgir as ditas ciências sociais, né, que é onde se começa a pegar lá o método, que era o método da física, basicamente, né, a grande ciência mãe era a física, e se começa a aplicar o método da física no campo das sociedades, para estudar as sociedades, para estudar o ser humano, para estudar uma comunidade, né? Então se começa a ter a ideia de que, bom, se funciona lá, né, no reino das ciências naturais, talvez também funcione aqui no reino das ciências, na época não tinha nem esse nome, né, mas no reino das sociedades, das culturas, e aí surge, né, as ditas ciências sociais. Então aqui, né, a ideia de que os conhecimentos da ciência poderiam ser aplicados para o estudo das sociedades avançava lentamente, né? Nem digo lentamente, avançava fortemente, tá? Porém, então, por exemplo, né, a larga utilização de testes de inteligência durante a Primeira Guerra Mundial, o que depois foi ampliado para o uso na indústria, acelerou esse processo. Aos poucos, começou a ser aceita a ideia de que problemas sociais poderiam ser solucionados pela pesquisa sistemática dos fatos, né? Então, veja, o que se começou a fazer? Se começou a sair do campo da filosofia, vamos usar esse termo, e se começou a entrar conhecer as sociedades, conhecer os grupos, né, como o homem enquanto grupo funciona. Foi aos poucos saindo do campo da filosofia e começando a entrar cada vez mais no campo das ciências, né? A ideia de que a ciência poderia resolver os problemas sociais, né? E isso, basicamente, tá? Aí tem uma grande contribuição da psicologia nisso, né? E aqui, como ele fala aqui, né, a larga utilização de testes de inteligência durante a Primeira Guerra Mundial, não só durante a Primeira Guerra Mundial, mas principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Essa aqui, por exemplo, é uma foto, né, de soldados americanos sendo submetidos à avaliação psicológica na Segunda Guerra Mundial, tá? Para a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial teve 2 testes psicológicos que ficaram muito famosos, que foi o ARM 1 e o ARM 2, né? Que era aquela coisa assim, nossa, eu preciso treinar um soldado, né? A guerra tá comendo solta lá, né? E eu preciso treinar um soldado, mas para onde meu soldado é mais apto? Eu devo colocar ele na infantaria ou eu devo colocar ele num campo de fuzileiro, né? na cavalaria, né? Dirigindo um tanque ou com um fuzil no meio do campo de batalha? Ou eu devo colocar ele na artilharia atrás, né? Quais são... Não é apenas a questão de aptidão física, né? Tem uma questão, às vezes, de atitude, de
né, sangue no olho, vamos usar esse termo, né? Então eu preciso identificar qual é o tipo de personalidade, né, que é mais adequada para determinado tipo de função, porque eu não tenho tempo. Né? Eu não tenho tempo de fazer um soldado passar por todos os tipos, todos os batalhões, todos os tipos de função que existe no exército, para ver aonde que ele está mais apto, né? Para depois então alocar ele lá no batalhão X ou no batalhão Y para ele poder ir para a guerra. Não dá, a guerra está comendo solta. Né? Tem gente morrendo lá do outro lado do mundo, eu tenho que preparar o cara rápido para botar lá. Então o que se fez? Se começou a utilizar da psicologia, né? Utilizar a avaliação psicológica para entender qual é o perfil psicológico daquela pessoa e entender se ele era mais apto, né, a atuar, né, a trabalhar, entre aspas, né, a desenvolver atividades ali na infantaria ou na artilharia, por exemplo, né? Se ele era bom para ser um piloto, ou se ele servia para ser um paraquedista, ou se ele não servia para nada, ele tinha que ficar na retaguarda lá na comunicação, para nada, aspas, né? Ele servia para comunicação, né? Entende? Mas era assim, era um modo de você pegar e entender como que características do indivíduo podiam ser úteis para resolver um problema prático, um problema real, ou seja, a guerra. Ora, quando acabou a guerra, né? O pessoal olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, mas se funcionava lá no exército, se funcionava lá para a gente, né, poder preparar bem um soldado para ir para o campo de batalha, por que não pode funcionar na indústria? Né? E aí foi onde se começou a utilizar, por exemplo, em larga escala, a avaliação psicológica para operários na indústria, para saber onde é que o indivíduo podia ser mais apto para atuar num determinado tipo de função dentro de uma empresa. Né? Então veja, isso é um problema social, né? De certo modo, que antes eu tinha que contratar o cara, ver onde que podia trabalhar, o que ele era mais apto, ficar tentando descobrir, às vezes levava meses, o cara lá quebrando peça, quebrando máquina e tal. E isso era muito caro naquela época. Hoje em dia é barato uma máquina, mas naquela época isso era muito caro. Né? Agora então eu conseguia, com um curto espaço de tempo, perceber se o indivíduo era melhor para ir lá para trabalhar com um torno, ou se era lá para ficar na parte de ajustes mais minuciosos lá da peça. Né? Então daria para fazer esse tipo de coisa. Então aos poucos, veja, a tecnologia, a ciência foi sendo aplicada para resolver não mais questões da natureza, questões da biologia, mas questões sociais, como por exemplo as relações do indivíduo com o ambiente. Esse sujeito aqui, seu João, que veio para trabalhar agora aqui na minha empresa, ele é alguém mais apto a trabalhar com coisas grandes ou com coisas pequenas? Eu posso colocar ele lá para desbastar uma peça, ou eu posso colocar ele lá para fazer ajustes minuciosos em pequenas engrenagens. Né? Então eu podia agora, com o uso da ciência, começar a selecionar melhor as pessoas para colocar elas em funções mais adequadas, né? Por perfil dela. Bom, tá? Aliado a isso, tá? Uma série de fenômenos sociais envolvendo grupos, como problemas com imigrantes, né? Lembra que pós-guerra, muita gente vai para os Estados Unidos. Isso aqui é uma foto de um navio, né, de imigrantes indo para os Estados Unidos. Né? Você sabe que os Estados Unidos, assim como o Brasil, ele sofreu não, né? Ele foi beneficiado com levas e levas de imigrantes, de pessoas que estavam passando fome na Europa, estavam morrendo de fome na Europa, porque teve uma guerra, né? Ou até mesmo antes da guerra, a Europa já vinha passando por problemas muito fortes. Né? A forte colonização aqui no Brasil, a forte colonização italiana, alemã que teve no Brasil, não era gente bem na foto que estava lá, não era gente que estava bem de vida, rico, mas vou atravessar o oceano num navio a vela aí, né? Alguns eram a vela ainda, e ver o que tem lá do outro lado do mundo, entrar numa floresta lá. Quem fazia isso é porque estava ferrado lá, né? Quem cruzava o oceano para tentar a vida no outro lado do mundo é porque estava morrendo de fome lá na Europa, né? Então, quando essas pessoas vêm para cá, de novo, muitas vezes sem instrução, sem recursos econômicos, isso acaba sendo um caldeirão, né? Isso acaba sendo uma coisa efervescente para uma série de conflitos de ordem social. Né? Então aqui, problemas com imigrantes, crimes cometidos por gangues juvenis, fez surgir pesquisas nessas áreas, criando uma massa crítica sobre o assunto. Né? Então o pessoal via que tinha esses problemas, via que estava surgindo, até que me veio agora na mente aquele filme lá com o Leonardo DiCaprio, lá, o Gangues de Nova York, né? Não sei se era nessa época, não lembro do filme, né? Mas é um pouco disso, né? Aquelas brigas, aqueles conflitos, pessoas com um excesso de volume de pessoas com baixa qualificação profissional, que estavam chegando aquela massa de pessoas com a baixa qualificação profissional, tendo que se alocar em lugares, às vezes, que não tem condições de trabalho para todo mundo ainda. Isso dá problemas, isso gera conflitos, né? Conflitos de grupos, conflitos de indivíduos em grupos, né?
E o pessoal começou a estudar isso, começou a tentar ver como é que poderia resolver, né? Então, logo após a Segunda Guerra Mundial, a dinâmica de grupo teve uma rápida expansão, pois haviam diversos setores da sociedade americana que estavam preparados e convencidos para apoiar financeiramente as pesquisas nessa área, né? Então, veja, o que aconteceu, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, começou a haver esse incentivo, né? Começaram a perceber que, olha, né, se utilizar essa técnica científica para estudar um fenômeno social, funciona, deu certo lá com a avaliação psicológica com os soldados. Olha, a gente tem lá na indústria, né, a linha de montagem, a gente conseguiu fazer ali baixar os preços dos bens de consumo. Agora a gente consegue fazer consumo em massa, a gente consegue fazer produção em massa, até as pessoas mais pobres conseguem comprar coisas que antes só os ricos tinham, né? Todo mundo está vivendo melhor, a qualidade de vida das pessoas está aumentando. As pessoas percebiam isso, né? Então as pessoas perceberam que, efetivamente, se você utilizar os conhecimentos da ciência, né, de uma ciência que estava começando a surgir ali, por exemplo, como é chamada psicologia, sociologia, né, antropologia que estava começando a surgir, se você usar esses conhecimentos dessas áreas, né, para resolver problemas que estavam acontecendo ali, conflitos com imigrantes, com gangues de juventude, né, problemas muito problema com juventude, né, com violência, né? Horas, talvez funcione. Então, vamos bancar, vamos custear. A gente tem dinheiro, inclusive, né? A gente está aí produzindo, estamos ficando rico aí, vamos custear esse tipo de coisa. E aí, o pessoal banca as pesquisas nessas áreas, né? Nessas áreas de entender, para buscar compreender como é que o indivíduo se comporta em grupos, né? E outra coisa que ajudou muito também foi a característica da estrutura das academias, né, das universidades americanas. Aqui uma foto, acho que isso aqui é de Harvard, se eu não me engano. Tá? Então aqui, outro fato que contribuiu para o surgimento da rápida difusão da dinâmica de grupo foi a estrutura administrativa das universidades americanas, onde a flexibilidade favorecia o rompimento dos departamentos, né, com suas disciplinas tradicionais, facilitando a inclusão dos chamados campos interdisciplinares. Uma característica também, né? Lembra? Olha, Estados Unidos, capitalismo, pragmatismo. O que importa é resolver o problema. Vamos resolver o problema. Não é tanto o que a tradição dizia, né? Não é tanto, a gente sempre fez desse modo. Não. Temos um problema, vamos resolver, vamos lá. Vamos dentro do problema. Vamos às coisas mesmo ali, né? Enquanto muitas vezes as universidades europeias, por exemplo, estavam ainda com aquela coisa de formar alguém dentro de uma tradição e tudo mais, as universidades americanas elas estavam muito mais interessadas em ser pragmáticas, né? A gente tem que ter lucro, pô. Temos que resolver o nosso problema aqui para vender o produto para competir com o concorrente aqui, quem está levando o mercado, a gente tem que ganhar o mercado dele e tal. Então, essa coisa aí dessa competitividade, né, fazia com que a própria cultura natureza americana fosse mais pragmática, fosse mais flexível. Então, o que me interessa é resolver o problema. Vamos resolver o problema. E aí, nas estruturas das universidades americanas, não tinha tanto essa questão dos departamentos. Né? Então, aqui a gente estuda a filosofia da mente. Então, olha, lá a gente estuda lógica, lá a gente estuda... Não, lá era assim, cara, vamos resolver, né? Você já deve, inclusive, ter visto isso muito em filmes americanos aí, né? Que os alunos lá, por exemplo, nas universidades americanas, eles saem, né? Não é como aqui no Brasil. Aqui no Brasil é assim, né? Os professores é que vão para a sala dos alunos, né? A turma de vocês fica numa sala natal, os professores vão lá dar aula. Lá nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? Tipo assim, o professor tem a sua sala e os alunos é que vão na sala do professor, né? Para ter a aula. Né? Os currículos não são fechadinhos, não são tão amarrados como é, por exemplo, aqui no Brasil. Lá é mais ou menos assim, você tem que ter disciplinas nas áreas, né? Nas áreas de humanas, nas áreas sociais, tal, e você vai montando o teu currículo a partir do teu próprio interesse. E isso favorecia, por exemplo, que surgissem as interdisciplinaridades. Né? Então favorecia com que uma pessoa hoje estivesse estudando sei lá, antropologia, no outro dia ela estava lá estudando administração, e aí ela começava a fazer os links. Espera aí, mas é isso que eu estou vendo aqui sobre gestão e tal. Olha, aquilo que eu vi ontem lá na minha aula de antropologia pode ser usado aqui. Começava-se a se fazer os links, né? O que a gente vai chamar da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade. Né? Então, favorecia esse tipo de coisa. Então, atividades como a dinâmica de grupo que usam, né, elementos de várias disciplinas tiveram aí uma chance forte, né, de crescer num ambiente como esse. Né? Então, também a característica era o desenvolvimento econômico, né, o apoio da sociedade, né, que olhava para o campo científico e dizia, porra,
gostamos, vimos o que aconteceu na indústria, no exército, bacana. Usa isso aí para entender agora a sociedade, problemas sociais fortes acontecendo, né? Uma estrutura universitária que não é engessada, que é pragmática, que faz com que as pessoas possam estudar várias coisas ao mesmo tempo. Vejam que vai se formando um caldo aí, né? Vai se formando uma estrutura que vai favorecer para que surja tipos de atividades, como, por exemplo, a dinâmica de grupo, né? Bom, aí um outro ponto que coloca lá no texto é o elevado nível de especialização dos indivíduos lá nos Estados Unidos. Bom, a tentativa de formular, né, uma visão coerente da natureza da vida coletiva pode ser motivada pela curiosidade intelectual ou pelo desejo de aperfeiçoar a sociedade, né, que ele vai colocar lá no texto. Olha, a ideia de você querer melhorar aí a vida das pessoas, o cientista por si só, né, ou o acadêmico por si só, ele tem esse interesse, né? Como é que eu posso fazer para que as pessoas sejam mais felizes, né? Vou criar uma teoria aqui e tal. Existe isso na academia, né? Nós somos assim, os acadêmicos são assim, né? Mas muitas vezes também a pessoa que está, volto a dizer, essa característica do capitalismo, né? A pessoa, o seu João que está lá na padaria, é um padeiro, e ele quer ganhar dinheiro, ele quer ter lucro, né? Mas como é que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro vendendo pão? Né? Talvez se eu mudar a receita, talvez se eu fizer um pão mais saboroso, um pão com características diferentes, ou com um formato diferente, que possa agradar mais os meus clientes, eles vão gostar mais do meu produto e vão comprar mais e eu vou ganhar mais dinheiro, né? Vou ter lucro, né? Horas, quando o seu João está fazendo isso lá, visando o lucro dele, tudo bem, ele está agindo lá porque ele quer vender mais, ele quer ganhar mais dinheiro, mas quando ele faz isso, ele beneficia as pessoas. Porque os clientes dele, por que os clientes deles vão comprar mais? Vão comprar mais porque eles estão satisfeitos com aquilo, né? Então agora, um problema talvez que as pessoas tinham de sempre comer a mesma coisa, todo pão é igual, de repente agora tem uma variedade de pães, tem pães em formatos, massas diferentes, texturas diferentes, um doce, outro salgado, outro com recheio, outro com... Essa sacada, né? Que é uma sacada pragmática, né? Veja, o padeiro quer vender mais pão, ele acaba resolvendo problemas, por exemplo, das pessoas no seu cotidiano, no dia a dia, né? As pessoas se alimentam melhor, né? Porque sei lá, é mais divertido, é mais gostoso, né? Comer lá o pão que é produzido lá pelo seu João lá na padaria, né? Então, essa questão do nível de especialização numa profissão, por exemplo, também ajuda a resolver isso que a gente vai falar de melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Eu não tenho que sempre comer a mesma coisa. Ai, que enjoo, né? Não, eu posso variar agora. Né? Eu tenho uma padaria lá que o cara, volta e meia, ele cria umas receitas novas lá e, pô, é legal. Então, né? Esse alto nível de especialização fora da academia, veja, não é uma questão teórica, não é uma questão intelectual, é uma questão pragmática. Ali, na vida, no dia a dia, um profissional no campo, no mercado de trabalho, ele começa a ter sacadas para ir resolvendo os problemas das pessoas no dia a dia e ele começa a se desenvolver ali, né? Então, isso é o que vai ser a marca desse alto nível de especialização, né? Então, no caso aqui do desenvolvimento da dinâmica de grupo, essas duas motivações foram importantes, né? Que está falando aí da questão da curiosidade intelectual aí e também dessa busca pelo indivíduo pragmático de fazer isso, né? Então, no caso da dinâmica de grupo, os primeiros trabalhos que surgem sobre esse campo vieram de profissionais liberais, né? Então, veja, o padeiro lá, não, padeiro eu tô brincando, mas é tipo, é o psicólogo liberal, né? É o psicólogo autônomo que trabalha lá no consultório dele. Puxa, o que eu posso fazer para os meus clientes ficarem, eu tenho mais cliente aqui, como é que eu vou fazer? Eu posso, de repente, fazer um tipo de terapia assim, assim, assado, né? O administrador, né? O taxista, qualquer coisa, os próprios profissionais liberais, autônomos, que estão interessados em ampliar a sua margem de ganho nas suas profissões, começam a pensar coisas para melhorar a vida do seu cliente, para fazer com que o seu cliente se fidelize, né, a mim, ao profissional que estou fazendo isso, né? Então aqui, ó, teve muita contribuição desse campo dos profissionais liberais, tá? Que tinham o intento de resolver problemas práticos. É isso que eu estava falando ali do seu João padeiro, né? Nesse sentido, o desenvolvimento de algumas profissões liberais facilitou o aparecimento da dinâmica de grupo, né? Sendo que 4 delas desempenharam um papel essencialmente importante. Então vamos lá, vamos só retomar para a gente não perder muito fio da meada. Quais são as condições que fizeram com que a dinâmica de grupo surgisse, né, que Kurt Lewin se destacasse, né, e efetivamente desse corpo a essas teorias, né, de grupo, da dinâmica de grupo?
condição econômica favorável, uma sociedade que estava apoiando isso. Por que a sociedade apoiava isso? Porque ela via que funcionava, né? Então, a aplicação do conhecimento científico no cotidiano, nos problemas sociais, a tentativa de utilizar o conhecimento científico para resolver os problemas sociais. A gente viu que funcionou na indústria, a gente viu que funcionou na guerra, então talvez também funcione lá para resolver os problemas de conflito entre gangues de rua, né? Mas tipo entre brigas de vizinho, entre algumas coisas assim, entre problemas de relação entre, sei lá, na escola, né? Então, funcionava lá. Qual foi o outro lá? Então, o apoio da sociedade, desenvolvimento econômico, a aplicação das pesquisas. Eu esqueci, mas estava. E o elevado nível de especialização, e a utilização, e a aplicabilidade, né? Não é aplicabilidade, o alto grau de desenvolvimento dos profissionais liberais que estavam no mercado, que estavam ali no dia a dia, no tete a tete, que não. Desculpa, lembrei. A academia, né? A natureza das universidades americanas que favoreciam o conhecimento interdisciplinar, então esse é o terceiro fator, e o quarto está aqui, o nível de especialização dos profissionais. Então, não só dentro da academia, né? Então, não só o conhecimento que vinha da academia para a sociedade, não é só o conhecimento que vinha da academia para o mercado, mas é também o conhecimento do mercado que vinha para a academia. Então, tinha essa troca muito intensa. Então, o avanço das profissões liberais, né? O avanço do profissional que está lá no campo, dizendo assim, olha, isso aqui, eu estou observando aqui, eu estou vendo que as coisas funcionam assim, assado, e esse feedback que era dado, por exemplo, para a academia, que estava indo a olhar esse profissional liberal, fez com que a dinâmica de grupo ganhasse corpo. Mas dentro dessas profissões liberais, dentro dessas atividades liberais, 4 se destacaram. Tá? Foram 4 atividades liberais que deram um grande impulso a essa dinâmica de grupo. Então a gente vai ver quais são essas 4. Tá? A gente vai ver essas 4 e encerro esse vídeo hoje. Já deu 45 minutos. Então, qual é a primeira? A primeira delas é o serviço social, o famoso assistente social. Então, essa foi a primeira profissão a reconhecer explicitamente, né, que os grupos podem ser orientados de forma a obterem de seus participantes as modificações desejadas. O assistente social de cara trabalha com grupo, né? Aqui, por exemplo, uma assistente social aqui trabalhando com criança. Todo assistente social ele vai trabalhar, nem que seja um grupo familiar, né? Nem que seja um problema lá na família tal, o assistente social ele vai lá, ele está intervindo no grupo, ele está vendo que se eu dou uma boa orientação, uma orientação adequada, por exemplo, a crianças que vivem em situação de conflito com a lei, né, gangues juvenis, né, ou a famílias que estão desestruturadas, que têm problemas de relação dentro da família. Se eu começo a dar orientações adequadas, né, para esses grupos, olha, talvez se vocês se comportarem, se todo mundo aqui agir assim, fizer desse modo tal, eu acabo tendo ganho, eu acabo tendo mudanças reais nos comportamentos dos participantes, dos indivíduos daquele grupo. Então, o pessoal de serviço social foi, não vou dizer o primeiro, né, mas foi um campo, foi um tipo de profissional que fortemente contribuiu porque ele observava isso diretamente no seu dia a dia, né, na prática profissional ali dele, né. Então, como eles eram responsáveis por administrar associações, né, nos Estados Unidos isso é muito forte, né, aqui no Brasil não é tanto, mas assim, nos Estados Unidos eles têm grupos, né, grupos às vezes até de igreja, tudo mais, tem sempre uma assistente social lá, né, para dar um reforço para as cidades que são lá e são quase que pequenas instituições mesmo, né? Os assistentes sociais compreenderam que as suas técnicas de lidar com grupos tinham efeitos importantes nos processos coletivos, né? E nos comportamentos, nas atitudes e nas personalidades dos participantes. Então, era isso que eu estava falando antes, né? Eles começaram a perceber isso, que quando eles agiam, né, interviam lá, sobre as famílias, vamos fazer com que as famílias aqui se desenvolvam, tal, mas quando eles desenvolviam os trabalhos com as famílias, eles começavam a observar, começavam a constatar que tinha alterações e ganhos, né, benefícios para cada indivíduo mesmo, especificamente ali como pessoas. Não só um ganho para o grupo como todo, né? Não só um ganho, tipo, por exemplo, quando interviam sobre uma comunidade, não era o ganho não era a comunidade que efetivamente se beneficiava disso, mas também o indivíduo, o seu João, a Dona Maria, cada um tinha uma melhoria da sua própria qualidade de vida. Então, o primeiro profissional liberal que contribuiu muito para o desenvolvimento das teorias de grupo foi o assistente social, né, o pessoal da área do serviço social. O segundo
próximo da gente, né, o pessoal da psicoterapia de grupo, né? Então aqui, né, embora, né, como ali no texto ele colocava, né, que usualmente a psicoterapia de grupo tenha se originado na psiquiatria, em pouco tempo ela ultrapassou os limites puramente médicos, sendo um exemplo claro disso os movimentos como Alcoólicos Anônimos, o AA, né, que é uma terapia de grupo. Se vocês observarem os Alcoólicos Anônimos, né, que não começou lá com psicólogos, né, nem com nada, né, nem com médico, foi uma coisa meio que espontânea, mas é um grupo terapêutico, né, é uma atividade terapêutica que acontece em grupo, né. Então, se começou a observar também que modos de funcionamento de grupos, ou modos de intervenções sobre grupos podiam causar benefícios, por exemplo, né, a pessoas que eram dependentes de álcool, dependentes de drogas, vícios em geral, jogos, tudo mais. Então isso podia ser utilizado ali para um modo de intervenção, né, para resolver problemas que são de indivíduos que acabam causando problemas sociais, mas que você pode resolver isso não individualmente, mas sim coletivamente ali num grupo, tá? Então, a psicoterapia de grupo teve grande contribuição da teoria psicanalítica nesse primeiro momento, tá? Foi muito... Eu até vou falar assim, nem sei se nesse primeiro momento, até hoje, boa parte das coisas que eu conheço hoje de teorias ou terapias de grupo são psicanalíticos, ou da psicologia social, né? Mas basicamente sempre tem um fundinho psicanalítico aí, tá? A psicanálise contribuiu muito para essa questão aí das teorias de grupo, tá? Sobretudo após Freud se dedicar à escrita de textos voltados para a análise da cultura, né? Com especial destaque para um livro chamado, né, Psicologia de Massas e Análise do Eu, que é esse aqui, ó, né? O Freud, quando ele vai escrever esse livro aqui voltado sobre psicologia de massas, ele vai dar o gatilho, né, para aquele terapeuta que até então, né, estava lá tratando neurótico, né, no consultório lá, tal, ele começa a perceber que, peraí, por que eu vou tratar só uma pessoa se eu posso juntar um grupo aqui, né, e vou agora trabalhar um problema que as pessoas têm em comum, mas de uma forma grupal, né? Vou tratar lá, sei lá, hoje é muito comum, por exemplo, grupos de bulimia, grupos de anorexia, né, grupos com pessoas com obesidade, grupos com pessoas com dificuldade no casamento, né, ou até terapias grupais de qualquer modo, né, de qualquer aspecto, né, espectro, né. Então, o segundo grupo, a segunda atividade liberal que contribuiu muito para entender como é que os grupos funcionam foi o pessoal que trabalhava com psicoterapia de grupo, tá? E aí, muito do conhecimento psicanalítico foi utilizado para compreender não só os grupos naturais, como, por exemplo, família. A gente já viu isso depois, o que é um grupo natural, o que é um grupo artificial, mas, por exemplo, família é um grupo natural, né? Mas também os grupos formados no contexto militar e industrial. Por exemplo, aqui, né, os grupos artificiais, quando as pessoas são colocadas lá no grupo, né? Elas não são naturalmente elas não se colocam lá, né? Então, o conhecimento psicanalítico ele serviu muito para isso, tá? Não só... O Freud ele vai começar... Ele começa a psicanálise, de certo modo a psicanálise ela é também uma teoria de grupos, né? Se você entender ali a família como um grupo, né? E as primeiras relações que o indivíduo tem é dentro da família, dentro daquele grupo, núcleo familiar mais básico ali, né? Mas depois ele vai ser ampliado mesmo, ele vai surgir, ele vai favorecer aí para efetivamente a gente compreender como que um grupo maior, uma sociedade, uma massa, né? Tanto é que o nome lá do livro do Freud, a psicologia de massas, como que uma massa se comporta, né? Quais são os desejos que estão ali, né, embutidos numa massa, né, nas massas. Bom, vamos lá, que já deu 52 minutos. Outra forma de psicoterapia de grupo foi estabelecida pela obra pioneira do Moreno, que é esse senhorzinho aqui, tá? Muito famoso também. Outro grande nome, tá? Quando a gente vai falar sobre dinâmica de grupo, é o Moreno. Tem lá o Kurt Lewin, o Moreno, tá? Suas técnicas de desempenho de papéis, mais precisamente o psicodrama e o sociodrama e a sociometria, foram algumas das principais contribuições para esse campo e tiveram grande valor tanto na psicoterapia de grupo quanto na pesquisa em dinâmica de grupo. Vocês vão ver, por exemplo, as teorias do Kurt Lewin, elas são muito utilizadas, por exemplo, nas organizações. Não que não sejam utilizadas em outros campos, né, mas muito em organizações, né, de modo geral, instituições. As teorias do Moreno, elas são muito utilizadas na clínica, principalmente isso aqui, ó, o psicodrama e o sociodrama, onde você vai lá e interpreta papéis. Eu não vou entrar muito nisso aqui agora, porque já tenho 53 minutos de vídeo já, né? Mas assim, onde a pessoa vai lá eu não vou falar porque senão eu vou começar a explicar a teoria do Moreno aqui e aí eu vou desviar do assunto. Mas assim, o que interessa para vocês aqui nesse primeiro momento, tá, é que
a teoria do Moreno ela é muito utilizada, ela é muito aplicável para o funcionamento para a aplicação de estudos de grupo no contexto clínico, no contexto terapêutico, tá? E também essa coisinha chamada aqui, ó, sociometria, que isso aqui é muito interessante. Eu vou ver se eu vou conseguir fazer alguma coisa com vocês sobre sociometria aqui à distância. Não sei se eu vou conseguir fazer, tá? Mas eu vou ver, talvez eu consiga fazer alguma coisinha com vocês nesse semestre. Senão a gente, quando voltar aí às aulas presenciais, eu faço com vocês aí em outro momento, tá? Mas a sociometria é muito interessante, porque é onde você mede, né, entre aspas, mede o funcionamento do grupo. Quem tem mais confiança em quem, quem tem mais afinidade com quem. Isso é muito legal, é muito bacana mesmo. Amanhã depois, quando você vai trabalhar com um grupo, e aí a sociometria ela pode ser aplicada em qualquer campo, tá? Escola, indústria, clínica, o que seja, né? Porque é muito fácil para você ver onde se estabelecem as relações de forças ali dentro de um grupo pequeno, ou até um grupo maior, né? Basicamente isso, quem tem afinidade com quem que é o líder natural daquele grupo, quem que é a pessoa que naturalmente seria o bode expiatório daquele grupo, que é aquela pessoa que o grupo não aceita, acaba meio que rejeitando um pouco. Isso é muito fácil de ser detectado usando essa técnica aqui da sociometria, que foi desenvolvida pelo senhor Moreno. Tá? Eu vou ver se eu consigo passar algumas coisinhas para vocês de sociometria nessa disciplina, tá? Não é o foco aqui, mas eu vou ver se eu passo alguma coisinha. Se não, quando vocês forem ver disciplinas de clínica, talvez vocês estudem um pouquinho disso também, tá? Bom, outra profissão liberal que contribuiu muito para o desenvolvimento do grupo, além do serviço social, além dos profissionais que trabalhavam com os psicoterapeutas de grupo, é a parte da educação, tá? Principalmente no modelo de educação norte-americana, tá? Então aqui, a revolução da educação americana no começo do século passado, focada mais no aprender fazendo do que na transmissão do conhecimento, né, ampliou a concepção e a finalidade dos processos educativos, né? O método utilizado muito nas escolas americanas, pelo menos lá naquela primeira... Acho que até hoje deve ser assim, eu não sei porque eu nunca fui em escola americana, né? Mas assim, acho que até hoje eles devem manter esse método, que é a ideia não tanto de você vir lá e ter o professor despejando conteúdo na criança, né? E mais assim, ó, o trabalho em pequenos grupos baseados na resolução de problemas, né? Então você, tipo assim, passa um problema para as crianças, passa um problema para as crianças se desenvolverem e elas têm que ir lá dar o seu jeito de se resolver, né? E o professor, ele acaba entrando só como uma espécie de orientador, uma espécie de guia, uma espécie de alguém que está ali auxiliando as crianças no desenvolvimento da tarefa. Isso, basicamente, o que é? Você forma pequenos grupos e você tem uma liderança que ela é participativa, mas ela não é determinativa, ela não vai dizer, ó, tem que fazer assim, ela deixa o grupo, né, fazer suas próprias escolhas, ela só vai intervindo num ponto ou no outro para que as crianças consigam lá desenvolver até chegar na tarefa que especificamente elas precisam aprender ou precisam resolver, né? Então esse tipo de comportamento, veja, nada mais é do que uma aplicação de teorias de grupo na educação, né? E isso acontecia lá naturalmente. Então, como isso foi acontecendo ali, né, esses profissionais de educação também contribuíram muito, né, para desenvolver essas teorias, né? Então, ó, nesse modelo, os professores procuravam ensinar a capacidade de liderança, cooperação, participação responsável e relações humanas, né? Aos poucos tornou-se evidente que os professores precisavam influir no que ocorria nos grupos de crianças e precisavam de princípios que dirigissem o comportamento para finalidades construtivas. Era isso que eu estava querendo dizer, que eu estava falando antes, né? O professor, ele orientava, né, a condução da atividade. Ele não simplesmente repassava o conteúdo e dizia assim, olha, isso é assim porque é assim. Não é isso é assim porque é assim. Olha, temos um problema aqui. Como você acha que dá para resolver isso? E as crianças iam tentando resolver ali o problema. E o professor ia só dando orientações, dando dicas, até que as crianças chegavam, né, tinham um insight, chegavam à conclusão que para essa situação, a melhor forma de fazer isso era desse modo. Então, pronto, tá ali. Só que para chegar nesse processo, e o professor ele tinha que conduzir esse grupo e aí, né, estudar como é que é a liderança, estudar como é que é a relação, como é que é a relação entre pessoas, como é que é a confiança, né, como é que se faz uma ajuda mútua entre indivíduos no grupo. Tudo isso tinha que ser desenvolvido ali na prática, né, e à medida que ia sendo feito na prática também eles começavam a olhar, começavam a teorizar sobre isso, né. Então acabou surgindo a figura do professor como um líder de grupo, né, que influi na aprendizagem dos alunos não só por sua competência na matéria, como também por sua habilidade em alimentar a motivação, estimular a participação e criar o entusiasmo
nos alunos, nas crianças, né? Tais descobertas também acabaram por influenciar as pesquisas sobre dinâmica de grupo, né? E aí, só eu trouxe aqui essa foto, né, para ilustrar o exemplo fácil de vocês entenderem como é que é esse método de ensino. Eu não sei se algum de vocês aí já foi ou já conhece, é basicamente um método de ensino utilizado no escotismo, né? Aqui, por isso que eu trouxe uma foto aqui de um grupo de escoteiros aí. Então, tudo isso que vocês já ouviram falar, tipo escoteiro, bandeirantes, desbravadores, né? Todo esse pessoal aí que trabalha com a juventude, que trabalha com criança, basicamente, eles usam esse método aqui, ó, que é isso aqui, né? Tem lá as patrulhas, né? Tem lá os grupos, pequenos grupos dos escoteiros aí no caso, né? E todas as vezes que eles vão lá num acampamento, por exemplo, vão acampar em algum lugar, tem que resolver problemas. Como, por exemplo, tem que montar a barraca. Qual é o melhor lugar para montar a barraca? Qual é o melhor lugar para se obter lenha? Qual é o melhor lugar para se obter água? Como é que você faz fogo? Como é que você caça um animal? Né? Como é que você sobrevive se você estiver perdido na floresta? Tudo isso são processos de aprendizagem. E como é que isso é feito? Isso é feito em grupo. O chefe escoteiro aqui, o líder escoteiro, vai lá e dá uma aula. Ó, é assim, gente. Pra você não acontece. Também tem essa etapa, é óbvio, né? Tem a parte aí da passagem do conhecimento, mas é basicamente aprender fazendo. Então o escoteiro vai montar a sua barraca. Montou uma montada, problema é teu, você vai passar frio à noite, né? Na próxima você aprende a montar direito. Não esticou o fio firme lá, deu o vento, derrubou a barraca. Quem vai se molhar na chuva é você. Eu tô na minha barraca, eu tô bem aqui. Aprende a fazer direito. Então, essa coisa do aprender fazendo, né? E não apenas teorizando, que é muito forte aí nesses movimentos de escoteiro, desbravadores, bandeirantes e tal, né? Esse método é o método que era utilizado nas escolas americanas. E aí vocês podem perceber que é basicamente o quê? Trabalhos de grupo, onde o líder ali, né, o chefe escoteiro ou o professor, ele assume a posição de líder do grupo, né, mas é um líder que ele não determina o que tem que ser feito, né, ele vai simplesmente direcionando o grupo para uma tarefa final, como por exemplo aqui, pegando essa foto aqui, sei lá, montar um acampamento, por exemplo, né, ou fazer uma atividade qualquer aí que o grupo deseja. Bom, já deu uma hora, vamos lá. E por fim, né, a quarta atividade liberal que contribuiu muito para as teorias de grupo foi a administração, né? Então, sob o nome de administração, se reúne uma gama muito variável de profissionais de gestão, né? Muito grande aí, né? Administradores de hospitais, de indústrias ou de comércio certamente tratam de coisas diferentes, mas possuem em comum a necessidade de planejar processos eficientes para a coordenação do comportamento das pessoas, né? Então, tanto faz você ser um gerente de hospital, você ser um gerente de um hotel, você ser um administrador de uma indústria, ou você ser o gestor de de uma escola, né? Um diretor de uma escola. Tudo isso você vai estar aqui, ó, trabalhando com a coordenação eficiente de comportamentos de pessoas num coletivo. Então, o administrador ele vai estar trabalhando basicamente com grupos em contextos específicos de trabalho, né? Uns no hospital, uns na indústria, uns na escola, tal, mas é basicamente como que eu faço as pessoas colaborarem entre elas para elas alcançarem um objetivo ali no caso do trabalho, tá? Sendo assim, foi natural que as formas de tratamento de processos de gestão identificassem a importância dos grupos nas grandes empresas e que se desenvolvessem formas de direção dos grupos. Só lembrando, gente, que é nesse momento aqui que começa a entrar na indústria aquilo que a gente vai chamar da administração científica. No texto ali, ele fala um pouquinho sobre isso, ele dá uma pincelada sobre isso. Eu não vou entrar aqui agora, eu dei uma hora de vídeo e não é o foco aqui, né? Mas é nesse momento aqui que começam a surgir lá o Taylor. Quer dizer, vocês vão ver isso lá quando vocês forem estudar psicologia do trabalho, psicologia organizacional, né? Começa a ter aquele surgimento da aplicação do conhecimento do método científico dentro da administração das empresas, dentro da administração das indústrias, né? E aí, basicamente, o que é isso? Né? É você pegar o método, né, das ciências, aí já estava mais consolidada, ciências humanas, ciências sociais, e aplicar isso na produção, aplicar isso no método, na forma de trabalho, né? Consequentemente, para melhorar a produção, alavancar, né, os modos de produção, conseguir melhores vendas, abaixar o preço do produto e, efetivamente, né, aumentar o lucro lá da empresa, né?
E, obviamente, todo mundo ganhando com isso, né? Porque o consumidor ganha porque o produto sai mais barato no final, o funcionário ganha porque ele consegue ter até um ganho salarial maior aí também, porque ele começa a produzir mais, ele começa a ser mais valorizado, ele começa a ser mais especializado, ele começa a ser mais importante dentro da cadeia de produção ali, né? Então acaba sendo um processo de ganha-ganha, né? Mas é o início da aplicação da gestão científica, né? Ou chamada a administração científica nas empresas, né? Então, o que deu um grande impulso para o aparecimento da dinâmica de grupos no final da década de 30 foi o fato de administradores e teóricos das organizações começarem a acentuar a importância dos grupos, né, isso que eu estava falando antes, nas relações humanas de administração, na administração, que é, por exemplo, esse exemplozinho aqui numa fábrica, né? Então, as atividades de dinâmica de grupo passaram cada vez mais a estar presentes nos processos de gestão das organizações. Não é mais aquela questão do seu Zé, né? Agora é uma equipe. Né? É uma turma, é um pessoal. Então é o pessoal lá do setor tal que tem que desenvolver tal coisa. Como que eu posso fazer para que a turma, aquela equipe lá, ela trabalhe de modo melhor, de modo a produzir mais numa quantidade menor de tempo, produzir melhor numa quantidade menor de tempo, economizando mais material. Como é que eu posso fazer para motivar esse pessoal, né, a trabalhar? Não é só dinheiro, né? Vocês vão estudar isso depois quando vocês forem ver lá a psicologia do trabalho, né? Não é só aumento de salário, não é só dar mais dinheiro que motiva as pessoas a trabalhar, né? O dinheiro ele é muito bom, ele é legal, mas ele tem um limite, chega um certo momento que ele não vai mais, ele não é mais motivador, né? Então, como é que eu preciso fazer para fazer com que as pessoas continuem rotineiramente, né? Às vezes, em atividades maçantes, como, por exemplo, o dia inteiro aqui limando, aqui, então, um carinha aqui. Isso me lembra quando eu era técnico mecânico, a gente ficava fazendo isso. Botava lá a peça no torno e ficava lá com a lima, né, o dia inteiro limando lá, depois lá com gabarito para ficar a peça plana, né? A gente fazia muito isso aí quando meus áureos tempos lá de mecânico, né? Então esse tipo de atividade, esse tipo de pensamento, então surgia ali, né, e foi utilizado para aumentar a produção, óbvio, mas com isso, né, também se começou a descobrir elementos que contribuíam no funcionamento dos grupos, que serviu, né, para as teorias de dinâmica de grupo. Então, gente, só para fechar, então basicamente é isso, né? Quais são as 4 profissões então que liberassem, que contribuíram muito, né? Ou melhor, onde, quando que a dinâmica de grupo efetivamente surge, se estrutura? Nos Estados Unidos, né, por volta aí dos anos 30, né, então lá dos anos 20, dos anos 50, né, nesse período aí pré-Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, por aí assim. Basicamente, ela vai surgir nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o país que vão ter as condições econômicas, sociais, culturais adequadas para que isso ocorra. Que condições são essas? Então, um grande apoio da população, né, que acreditava muito na utilização do conhecimento científico para resolver problemas do dia a dia, né? A característica das universidades americanas, que favorecia a realização do conhecimento interdisciplinar, né? A própria consciência da sociedade e a própria percepção via, né, indústria, por exemplo, via lá exército, de que conhecimento científico que funcionava em alguns setores, né, da sociedade, como o exército, como indústria, podiam estar sendo utilizados aí para resolver problemas, né, do cotidiano, do dia a dia, ou seja, os problemas sociais, né, os problemas sociais que os Estados Unidos enfrentavam naquela época, principalmente com um volume muito grande de imigração de pessoas, né, e a contribuição de profissionais liberais que estavam lá no campo, não na academia, mas no campo, né, no campo de trabalho, no mercado de trabalho, atuando com profissões que essencialmente estavam envolvidas com o grupo, e aquela percepção, aquele conhecimento ali prático, pragmático do dia a dia que eles estavam fazendo servia para dar base de sustentação para as teorias que estavam surgindo lá. Então, basicamente, quais são as 4 profissões que ajudaram o desenvolvimento das teorias da dinâmica de grupo? Foram os assistentes sociais, né, o serviço social, a psicoterapia de grupo, os profissionais da educação, não vou dizer pedagogos, mas profissionais da educação como um todo, e a administração, tá? Então, administração, educação, psicoterapia de grupo e serviço social foram os 4 grandes grupos que contribuíram, né, no desenvolvimento das teorias de grupo. Certo, gente? Então deu 1 hora aí e 10 minutos. Tempo, né? Pensei sinceramente que ia ser mais rapidinho, mas enfim, é necessário, né? Bom, gente, então de novo, né? Dúvidas, né, que vocês tenham, anotem aí, e aí quando a gente fizer o nosso encontro síncrono, a gente tira qualquer dúvida.
Eu vou tentar fazer mais um vídeo, eu acho que eu vou fazer só mais um, talvez eu divida em dois, mas acho que eu vou fazer só mais um. E aí a gente encerra esse texto, aí provavelmente a gente vai ter nosso encontro síncrono, e aí qualquer questionamento que vocês tenham, a gente tira lá, tá ok? Então, boa semana aí para todo mundo, né? Continuem aí estudando, né? Leiam os textos, vejam o material que tá lá no Siga A, revejam os vídeos se tiverem alguma dificuldade, alguma coisa assim. Eu estou falando um pouco mais rápido, porque eu estou tentando, né, acelerar um pouco aqui, mas, né? E aliás também, se vocês acharem que de repente está muito rápido, né, muito demorado o tempo, né, lembra que no YouTube aqui você consegue acelerar o vídeo. Então, de repente, pode colocar aí na velocidade de uma vez e meia aí, que de repente também o tempo diminui um pouquinho, e aí vocês conseguem ver todo o vídeo mais rápido, tá? Então, dúvidas, anotem que a gente tira no próximo encontro. Um abraço para todo mundo, até mais e tchau!